Salmos 27, o verso 1. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que terei medo? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Vamos repetir, irmãos? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Gostaria de pedir a você o seu like para o nosso canal no YouTube da Igreja Evangélica Congregacional de Araçagi. Dê o seu like, compartilhe, tá certo? Nosso canal tem o objetivo de, primeiro que tudo, a pregação do Evangelho. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Fica só com essa primeira parte do versículo, que diz assim: o Senhor é a minha luz. Vamos repetir? O Senhor é a minha luz. Novamente, o Senhor é a minha luz. Eu gostaria de pensar um pouquinho nessa noite sobre a questão da luz. Eu gostaria de pensar um pouquinho sobre essa questão da luz. E vamos ver o que é que Deus tem a falar ao nosso coração através desse assunto que é um assunto bíblico, a questão da luz. Percebam aqui no texto que o salmista Davi, ele já deixa bem claro de quem é a luz, né? Quem é, na verdade, a luz? Aqui no texto, quem é a luz? O Senhor, né? O Senhor é a luz. Ele deixa bem claro isso. Mas o que é que a Bíblia vai falar sobre a questão da luz? O que é que a Bíblia vai falar sobre a questão da luz? Primeiro, existem, irmãos, dois tipos de luzes. Existem dois tipos de luzes. Existe a luz que ela é natural. Existe a luz natural. Quando nós nos deportamos lá para Gênesis capítulo 1 e o verso de número 3, a palavra do Senhor diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Foi a primeira coisa que Deus criou dentro dos 6 dias, foi a luz. Deus disse, haja luz, e houve luz. Depois que Deus criou a luz, Ele começa a criar todas as outras coisas. Porque aonde não há luz, só há trevas. A Bíblia diz que havia um grande abismo, né? Não existia ainda, a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava. E não existia claridade, não existia luz. E no momento certo, Deus diz, haja luz, e houve luz. A gente sabe muito bem que luz é o contrário de trevas, né? É o contrário de escuridão, né? Por exemplo, aqui, se a gente apagar essas luzes, o que é que acontece? Fica tudo escuro, né? Tudo escuro. Mas automaticamente, quando a gente liga as lâmpadas, fica tudo claro, né? Fica tudo claro. Fica tudo iluminado. Então, existe essa luz, que é uma luz natural, que todos nós recebemos da parte de Deus. Por exemplo, o sol, ele reflete uma luz, não é isso? Sem a luz do sol, nós não teríamos como existir, porque ela traz o que? Calor, ela traz vitamina, né? Eu não sei se o irmão sabe, mas a luz do sol, tomada da forma correta, né? Ela produz para o nosso corpo vitamina D. Vitamina D. Por isso que quando a criança nasce, né, a gente, principalmente as mulheres, as mães, 6 horas da manhã, pega a criança, né, bota nos braços e vai para onde? Dá sol, né, para a criança, porque aquele sol é importante para a criança. Então existe essa luz que é natural, dada por Deus na criação. Deus cria a luz e depois Ele cria os luminares. O que é os luminares, irmãos? O sol, a lua, as estrelas são seres luminosos, né? Embora a lua não tenha luz própria, mas ela reflete a luz do sol, não é isso?
reflete a luz do sol. Então existe essa luz natural. Mas existe também, é essa que eu gostaria de trazer para nós, é que existe uma luz que é espiritual. Não existe somente uma luz que é natural, mas existe também uma luz que é espiritual. E percebam aqui que o salmista está dizendo: o Senhor é a minha luz. Então vamos ver aqui, irmãos, biblicamente, o que é a luz? Quais os exemplos que a gente pode pegar dentro das Escrituras que se refere a essa luz que é espiritual? Então vamos ver primeiro, Salmo 119, o verso 5, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha o que ele está dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então aqui por esse versículo, a gente entende que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é a luz. A Bíblia é a luz. A Bíblia é a luz que faz o que, irmãos? Ilumina o nosso caminho. Se você quiser saber o caminho certo, você tem que ser guiado pela luz da palavra de Deus. Por isso que o salmista diz isso, ó, lâmpada para os meus pés. Para que serve a lâmpada, irmãos? Para iluminar, né? Aí ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É mais ou menos assim, irmãos. Você pega, vamos supor, você pega dois flashlight, né, como o povo chamava antigamente, coloca nos pés e liga, e aperta lá e acende, né? Então quando você acende, o que é que vai acontecer? Vamos supor que eu amarre nos meus pés aqui dois flash, né? Um em cada pé. Então quando eu ligar, o caminho, por mais escuro que seja, o que é que a luz vai fazer? E clarear e iluminar o meu caminho. Aí aqui está dizendo que a palavra de Deus é isso. Por que é que a gente não erra o caminho? Porque a palavra de Deus mostra qual é o nosso caminho, por onde é que a gente deve andar, por onde a gente deve trilhar. Quem é guiado pela palavra de Deus jamais andará nas trevas, porque ela é a própria luz. Louvado seja o nome do Senhor. Ela vai nos guiar o caminho certo, para o caminho certo. Ela vai nos guiar para o céu. Ela vai nos guiar para a felicidade eterna. Ela vai nos guiar para a paz eterna. Ela vai nos guiar para a vida eterna. Só a palavra do Senhor é quem faz isso. Por isso que o salmista tinha essa convicção. Se você quiser ser verdadeiro, se você quiser caminhar no caminho verdadeiro, se você quiser viver de forma correta, a palavra de Deus é a luz que nos guia. Amém, irmãos? Mas não somente a Bíblia. A Bíblia é a nossa luz, mas também o Evangelho. O que é o Evangelho, irmãos? O Evangelho é as boas novas de salvação. O apóstolo Paulo disse: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o Evangelho também é luz. Aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 4 e o verso de número 4, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Perceba aqui duas coisas. Existe uma luz no Evangelho. Que luz é essa? A luz de Cristo. A glória de Cristo que está no Evangelho, nas boas novas de salvação. Mas aqui diz também que o Deus desse século, ele cegou as pessoas. Irmãos, as pessoas, sabe por que aqui não está cheio? Porque o diabo cegou o entendimento das pessoas. Elas acham que isso aqui é besteira. Elas acham que isso aqui, irmãos, é coisa careta. Acha que isso aqui não vale a pena. O bom é ir para uma festa,
dançar, farrar, beber, se prostituir, usar drogas. Por que que as pessoas pensam isso? Porque o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento das pessoas. Para eles, o certo é errado e o errado é certo. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque um dia Deus tirou essa nossa cegueira. As escamas que estavam nos nossos olhos espirituais, que nos impedia de ver a luz, o Evangelho tirou e foi clareado para nós, e hoje nós, pela luz do Evangelho, entendemos que Jesus é o caminho verdadeiro, entendemos que isso aqui é que tem razão, isso aqui é que tem lógica. Louvar a Deus, adorar o Senhor, ouvir a sua palavra, viver para Ele, é isso que é a verdade, é isso que deve preencher o nosso coração, nada mais. Então a luz do Evangelho, ela resplandece na nossa vida através de Cristo. Eu não sei se os irmãos sabem, mas vocês sabiam que existe uma luz especial na nossa face? O verdadeiro cristão, diz aqui, o verdadeiro cristão, ele é resplandecido pela luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. No verso 6 diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Para quê, irmãos? Para iluminados do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, todo cristão verdadeiro, o que brilha na sua vida é Cristo. A face de Cristo está em nós, o brilho de Jesus está em nós. Eu não sei se alguém já chegou para você e disse, rapaz, ou para alguma pessoa e disse, rapaz, fulano é uma bênção. Rapaz, fulano é diferente, né? Rapaz, fulano ali é crente de verdade. Sabe o que é isso, irmãos? É a luz de Cristo brilhando na vida da pessoa. Pode ter certeza disso. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu fiquei maravilhado com o culto na casa da nossa irmã Zefinha. Por quê, irmãos? Eu esperava que só fosse a gente. Eu esperava que só fosse eu, a irmã Nova, o irmão Cláudio, o irmão Cláudio Rei aqui, mas de repente a gente chega na casa da irmã Zefinha, irmã Nena lá, já estava lotada a casa. Ela convidou os vizinhos tudinho, e a grande questão, por que foi que os vizinhos foram? Irmãos, porque o brilho de Cristo, a luz de Cristo está na vida do cristão. Elas vê diferença em nós. Quando a gente fala, elas vê que é verdade. Quando a gente faz um convite, elas veem que aquele convite é bom, porque está vindo de alguém que está refletindo essa glória de Jesus. Então há um brilho especial, essa luz do Evangelho, que é resplandecido na nossa vida quando a gente tem verdadeiramente Cristo na nossa vida. Então, primeiro, é a palavra de Deus, que é luz da nossa vida, no nosso caminho. Segundo, aqui é o Evangelho. Quando a gente entrega a nossa vida, quando a gente entende o Evangelho de Jesus, que Ele morreu por nós na cruz e a gente se entrega a Ele, essa luz, ela transforma o nosso viver. E as pessoas vão perceber. Se você quer ser um verdadeiro crente, as pessoas vão perceber essa luz da sua vida. E vão glorificar a Deus através disso. Terceiro, não tem. Jamais ele vai continuar nas trevas, né? Então a terceira coisa aqui, irmãos, que é sobre a questão da luz. A terceira aqui, que está totalmente ligada à primeira e à segunda, é Jesus Cristo. Jesus, Ele é a própria luz. Ele disse aqui em João, capítulo de número 8, João, capítulo de número 8, e o verso de número 12, ele diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem
me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus, ele é a própria luz. Quem olha para Jesus, vê a luz de Deus em Jesus. Ele reflete a luz. Quando lá no começo Deus disse, haja luz e houve luz, só foi possível existir a luz porque Deus é a própria luz. Porque Deus é a própria luz, que reflete, que é vinda aos homens e ilumina todos os homens. Então Cristo é essa luz que nós tanto precisamos, sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse o seguinte: quem não me segue andará nas trevas. Imagine você aqui, se não existissem essas lâmpadas, se não existissem essas lâmpadas aqui na cidade, e você fosse lá para cima, como é que você ia encontrar a sua casa, hein? Se você anda no caminho sem luz, você não sabe para onde você vai, porque você não consegue enxergar. Tudo é escuro, não é? Tudo é escuro. Tudo é escuro. Espiritualmente, também é assim, é o que a palavra do Senhor está dizendo, né? É o que a palavra do Senhor está dizendo, que se a gente não tem Jesus na nossa vida, a nossa alma, ela está nas trevas. Ela está nas trevas. Mas, porém, quem tem Jesus não anda mais nas trevas, como o apóstolo Paulo disse aqui em Colossenses capítulo 1, verso 13. Diz assim, ó: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Quem tem Jesus não está nas trevas, não anda nas trevas. Isso quer dizer o que, irmãos? Não anda mais em pecado, não tem mais prazer no pecado. O pecado não mais escurece a sua vida, mas agora ele foi iluminado. Ele tem Jesus, ele anda na luz, ele anda na claridade, ele não tem medo. Ele sabe para onde vai. Isso mesmo, porque o nosso pecado já foi coberto pelo sangue de Cristo. Então Cristo é a nossa luz. Cristo é a nossa luz. Irmãos, e para a gente concluir, para que serve a luz? Para que serve a luz? A gente sabe que a luz serve para iluminar, né? A luz serve para iluminar. E a luz serve para iluminar, a luz espiritual serve para iluminar três coisas. Primeiro, ela serve para iluminar os nossos olhos. A Bíblia diz que quando a gente não tem a luz de Cristo, os nossos olhos espirituais estão cegos. Antes da gente se converter, a Bíblia diz que nós somos cegos, né? Somos cegos. A gente não consegue enxergar a verdade. Não consegue enxergar a verdade. Os nossos olhos estão encobertos. Mas quando Jesus se revela para nós como nossa luz, os nossos olhos espirituais são abertos e conseguimos enxergar. Jó disse: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que foi que Jó quis dizer com isso, irmãos? Que agora ele conhecia a verdade. Ele entendia a vontade de Deus na sua vida. Enquanto os olhos espirituais não são abertos, o homem está cego. Mas quando Deus entra na vida dele, os seus olhos são. Eu me lembrei do meu pastor lá de Guarabira, que ele disse que no dia que se converteu, né, ele voltou para casa muito alegre. Aí no outro dia de manhã ele ia acordar para trabalhar. E ele disse que quando acordou, sabe, aquela alegria radiante, né? De que tinha entendido a verdade, os seus olhos espirituais foram abertos. E ele disse que quando tomou banho, tomou café, trocou de roupa, disse que quando abriu a porta de casa, que olhou para o céu, ele disse que olhou assim e disse: Senhor, eu não sabia que o céu era tão bonito. Coisa interessante, irmãos.
Coisa interessante. Deus mostrou uma beleza que ele não percebia. E é assim, irmãos, que Deus faz conosco. É assim que Deus faz conosco. Olhos espirituais são abertos através de Cristo. Mas a segunda coisa é que os olhos, irmãos, iluminam os nossos corações. Os nossos corações. Aqui, 2 Coríntios 4:6 que eu li, diz, olha só, 2 Coríntios 4:6, diz assim, ó, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Ele resplandeceu em nosso coração, para quê? Para que, iluminado o coração do conhecimento, toda da glória de Deus na face de Cristo. Vocês já ouviram aquela história, quando alguém pede um conselho que a pessoa diz assim, siga o seu coração? Já ouviram falar isso? Não, fulano, não se preocupe, siga o seu coração. Isso é perigoso, tá, irmãos? Isso é perigoso. Mas porém, quando o coração ele é transformado por Cristo, aí é outra história. Não é isso? Porque Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Deus tira um coração que está lá pecaminoso, contaminado com o pecado, e dá um novo coração, um coração purificado. Aí é outra história. Então, ilumina os nossos corações. E terceiro, a luz serve para iluminar os nossos caminhos. Para iluminar os nossos caminhos. Foi o que eu falei lá em Salmo 119, o verso de número 105. Amém? Vocês sabiam que nós também somos luzes? Sabiam? Quem foi que disse que a gente é luz? O próprio Jesus. Jesus disse lá em Mateus 5, verso 14, vós sois a luz do mundo. Quem tem Jesus como luz, também é luz. Reflete a luz de Cristo, né? Vós sois a luz do mundo. E ele dá dois exemplos interessantes. Olha, vocês não podem esconder uma cidade que está no monte, né? De longe, você vai logo avistar aquelas luzes, né? E ele diz, olha, vocês são como luz, e vocês não têm como se esconder, não. Se vocês são verdadeiramente luz, vocês vão aparecer, as pessoas vão perceber essa luz que reflete da vida de vocês. Ele disse, olha, quando você pega um candeeiro, você coloca onde? No alqueire, né? Não vai colocar debaixo da cama, você vai colocar em cima, né? Mais ou menos isso aqui, eu posso pegar essa lâmpada, irmãos, para iluminar e colocar aqui debaixo? Não, né? Eu tenho que colocar ela ali em cima, porque se eu colocar ela aqui dentro, ela não vai iluminar. Ela só vai iluminar se ela estiver aqui. Aí, da mesma forma, Jesus disse, vocês também são essa luz, que tem que estar no canto certo. Vocês não podem querer se esconder, não. Vocês têm que aparecer, porque na verdade vocês vão aparecer, porque vocês são luzes. Então, irmãos, o que a gente aprende com tudo isso? A gente aprende, primeiro, que Cristo é a nossa luz, e nós precisamos dele, cada dia, para iluminar o nosso caminho, os nossos olhos, o nosso coração, a nossa vida. E segundo, quando Jesus entra na nossa vida, precisamos refletir a luz de Cristo para as outras pessoas. Nós agora somos um canal. Essa lâmpada tem luz própria? Não. Ela recebe luz. Assim como a lua. Assim somos nós. O que vai refletir para as pessoas é a luz de Cristo que está em nós. E nós precisamos ser assim. Amém, irmãos? Que Deus nessa noite nos abençoe e que essa palavra possa ficar em nossos corações. Sermos luz e termos Jesus como a nossa luz. É isso que importa para as nossas vidas. Amém? Andai na luz como Ele está na luz e manteremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Esse texto estava aqui, ó. 1 João 1,7. Esqueci, mas o irmão me lembrou. Glória a Deus, né, irmãos? Que Deus nos abençoe e que essa palavra fique em nossos
corações. Estamos chegando ao final, né, irmãos? De mais um culto ao nosso Deus. Eu quero aqui agradecer aos irmãos por ter subido à casa do Senhor, né? Essa semana foi muito cansativa para nós, né? Pelo menos para mim foi muito cansativa, porque assim, a gente estava nos preparativos aqui das coisas da criança, correndo atrás das coisas, então assim, fica cansativo, né? De ontem para hoje, aí ontem foi bem cansativo, aí eu tive que ir dormir na casa da minha mãe, né? Que eu estou revezando com minha irmã. Eu revezo com minha irmã, um dia ela dorme e outro dia eu durmo, né? Então ontem foi o dia de eu dormir lá. Eu digo, Senhor, me segura aqui. Porque eu cheguei em casa, irmão, eu estava só, como o povo diz, só o pito, né? Mas aí fui lá dormir com minha mãe, né? E graças a Deus ela dormiu bem. Só acordou uma vez na noite, né? Aí deu para me descansar, né? Então assim, graças a Deus, ainda estou um pouco cansado ainda, mas o Senhor renova nossas forças, né? O Senhor renova nossas forças. Porque, irmãos, olha, deixa eu abrir só um parênteses aqui para os irmãos. Esse cansaço não é só físico, não. Há um cansaço espiritual. A Bíblia diz que existe uma guerra no reino espiritual. A nossa guerra, a nossa luta não é contra carne e sangue. É contra os principados e potestades. A gente não sabia. Aquelas pessoas que estavam aqui ontem, a gente não sabia. A gente não conhece. Por isso que a gente tinha que estar preparado, primeiro que tudo, espiritualmente. Para que o diabo não quisesse cirandar aqui, bagunçar o negócio. Então a gente tinha que primeiro que repreender, para que Deus nos desse toda a liberdade de fazer a obra. Porque, irmãos, muitas vezes a gente aqui já foi afrontado. Teve sábado aqui que a gente foi afrontado pelo diabo. Os irmãos não sabem disso, mas a gente foi afrontado. Meninos daquele olhando para nós com a cara de ira que a gente percebia que era o diabo. E muitas vezes a gente tem que repreender e pedir a Deus, irmãos, que nos dê força espiritual. É tanto que tem vezes que a gente acaba o trabalho, a gente está, irmãos, cansado. Cansado. Porque não é só físico, é físico e espiritual. Então é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá força para a gente continuar na batalha, né? Firme, forte, com prazer, com alegria, porque sabemos que estamos servindo ao Senhor. Amém? Então que Deus nos abençoe. Quarta-feira estaremos aqui novamente, se Deus nos permitir. Tá certo? Quarta-feira, 7 horas da noite. Sexta-feira teremos ensaio, tá? Sexta-feira, se Deus quiser. Ensaio para as irmãs, ensaio para os irmãos. Sexta-feira. Sábado, trabalho com as crianças, continua. Então, irmãos, é firme maneira. Se aqueles meninos quiserem vir sábado, pode dizer que vai ter, viu? Ei, irmão, o pastor lá disse que sábado tem, viu? Vão. E aí a gente está por aqui novamente, se Deus quiser, tá bom? E domingo, novamente aqui, para juntos continuarmos louvando ao Senhor e aprendendo da sua palavra. Amém? Não estou esquecendo nada não, né, irmãos? Pronto. Só um aviso, questão da campanha. Eu vou confeccionar os envelopes para a campanha da cerâmica, tá, irmãos? Depois que eu confeccionar os envelopes, aí eu entrego para os amados irmãos. E eu gostaria que os irmãos comprassem essa ideia, para a gente colocar a cerâmica. Sim, esquecendo, ó. Eu ganhei essas camisas aqui, que é de missões. Deixa eu abrir aqui só para os irmãos verem. Só que veio pequena, veio só MG. Essa daqui é a P. Estão vendo aqui? O irmão Jairo, que é o presidente do Dom, me deu essas camisas, se não me engano, tem 12 camisas aí, para mim poder vender, né? Para o dinheiro arrecadado ser para a cerâmica daqui, para a campanha, tá, irmãos? Então a gente vai vender essas camisas, tá bom? Eu estou vendo aí o preço, né, para vender, e aí depois eu falo para os irmãos, tá bom? E aí os irmãos quiserem comprar, se não der para os irmãos, compra para alguém que você sabe que está precisando, que dá, e aí o dinheiro vai ser revertido para a campanha. E ele... Oi? Eu tô vendo aí direitinho, tá certo? O valor, não sei, mas acho que uns 35 por aí. Nessa faixa, né, que tá a camisa, irmãos? Essa faixa de 35, 40 reais é a faixa que tá a camisa, né? É uma malha muito boa, né? Uma malha bem boa. Oi? Então é nessa faixa mesmo, 35 reais. Entendeu? Então, assim, o irmão comprando já vai tá doando um metro de cerâmica, né? Que já vai ser bênção, né? Aí tem essa
E tem algumas M aqui. Deixa eu ver, tem esse modelo aí e tem esse aqui. Modelo não, cor, né? E tem essa cor aqui. Agora essa só tem duas, se eu não me engano. Uma P e uma M. Que é essa cor aqui, né? Sinta aí. Então assim, eu vou ver. Tá certo, irmãos? Aí mesmo que não dê para vocês, mas eu vou comprar, irmão, para alguém. E aí o dinheiro vai ser revertido para a campanha. Sim, e outra coisa, né? Ele estava lá em Guarabira hoje, ele prometeu que no próximo mês o Dom, né, que é o departamento missionário, vai para a campanha nos doar R$500. Então já temos aí, ó, começo já bom, né? A nossa meta, como eu falei para os irmãos, é R$10.000. Então já temos o quê? Já temos R$500, mais essas camisas que a gente vender. Se eu vender todas, vamos apurar mais ou menos aí uns R$400. Já temos quase R$1.000, né? Então, se Deus quiser, a gente daqui para dezembro, a gente vai estar com esse dinheiro para a gente colocar essa cerâmica em nome de Jesus, né? E eu queria pedir aos irmãos que comprem a ideia. Se quando eu fizer os envelopes, os irmãos quiserem pegar mais de um, para algum conhecido de vocês dá, pode ser também, tá, irmãos? Você conhecer alguém que tem um pouco de condições, aí você pode falar, ó, faço parte da igreja ali, a gente está querendo colocar cerâmica. Se você puder ajudar, irmãos, o que chegar vai ser bênção, né? Para a gente poder estar fazendo esse trabalho para a glória do nosso Deus. Pronto, olha, já vendeu a primeira. Isso, eu vou deixar 35 mesmo. Tu vai querer a P? Pronto, já está na mão já. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. E eu quero mais uma vez agradecer a todos, né? E ao irmão ter nos doado a bênção ali, né? Deus abençoe grandemente o nosso querido irmão Francisco, nossa irmã Marlene. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Deus, por essa noite que o Senhor nos proporcionou aqui. O louvor a ti, palavra ministrada, as orações. Mais uma vez eu te peço por aqueles que não puderam vir, que estão enfermos, que o Senhor esteja curando, Pai. Me lembro agora da nossa irmã Creuza, nossa irmã Betânia, a Lourdes, como também a Gerlane, o seu filho. Deus, o Senhor esteja curando a sua serva, o seu filho. Deus, olha, Senhor, para minha sogra, para outros irmãos mais que precisam, Senhor, de saúde. Derrama a tua bênção sobre nós, leva-nos em paz à nossa casa, dai-nos um restante de noite abençoado, uma semana abençoada na tua presença. Ó Deus, abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito Santo, seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.